Hoje a nossa aula será uma revisão sobre proporção e sobre porcentagem. Então, hoje a nossa revisão é sobre essa temática da matemática que se chama proporção. Então, o que é proporção? É uma igualdade entre duas razões equivalentes. Na aula passada a gente viu o que é razão. Razão nada mais é do que uma fração, um numerador sobre um denominador. E proporção se tratam de duas razões, você com um sinal de igualdade no meio entre elas, dizendo que uma razão é igual à outra, porque elas têm uma proporção entre elas, ou seja, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Existe uma proporção numérica entre essas duas frações, entre as duas razões. Então, a gente tem uma proporção. Pode ser mais de duas também, duas razões, podem ser três razões também nessa proporção. Então, a proporção são duas razões no mínimo, com um sinal de igualdade entre essas razões. E significa o quê? Se eu tenho duas razões, por exemplo, A sobre B e C sobre D, eu tenho A no numerador, B no denominador, igual a C no numerador e D no denominador. Então, significa que A está para B, assim como C está para D. É dessa forma que fazemos a leitura dessa proporção. Se as duas razões são proporcionais, significa que A sobre B é igual a C sobre D, ou seja, se eu pegar o numerador de A e dividir pelo denominador B, eu vou ter uma mesma resposta do que se eu dividir o numerador C pelo denominador D, porque as duas são proporcionais. Então, se o resultado da fração A sobre B der 2, por exemplo, o resultado da fração C sobre D também tem que ser 2, porque elas são proporcionais. E nessa proporção, eu tenho 4 termos. Nesse caso aqui, de duas razões, eu tenho 4 termos. Então, eu digo que nesses 4 termos, 2 termos estão nos extremos da proporção e 2 termos estão no meio da proporção. Então, aqui eu tenho um extremo da proporção, o A, e aqui eu tenho um outro extremo da proporção, o D. Então, A e D são extremos da proporção. 2 termos de extremo. E quem são os meios? São os outros 2 termos centrais aqui. B é um dos meios e C é o segundo meio da proporção. Então, sempre das pontas aqui, o primeiro termo e o último termo, se eu disser que esse daqui é termo 1, esse aqui é termo 2, aqui eu tenho termo 3 e aqui eu tenho termo 4, os extremos 1 e 4, as pontas, né, iniciais e finais da minha proporção, são os meus extremos. E os meios 2 e 3 são os meus meios. Eu posso também numerar 1, 2 aqui para o B, 3 para o C e 4 para o D. Também posso fazer uma numeração assim, 1, 2, 3 e 4, ok? Então, eu vou ter aqui B e C como sendo os meios, vão ser os termos que vão estar centrais, o segundo termo e o terceiro termo, ou o terceiro termo e o segundo termo. Então, assim, eu tenho 4 termos, 2 extremos e 2 meios. Sempre que eu tiver uma proporção de duas razões, eu vou ter 2 termos nos extremos e 2 termos nos meios. Então, primeiro exemplo, eu tenho aqui duas razões proporcionais. E como que eu leio essa proporção, essas duas razões proporcionais? Eu tenho 8 sobre 100 na primeira fração, igual a 4 sobre 50 na segunda fração. Então, eu tenho 8 centésimos e 4 cinquentaavos. Então, eu digo que 8 está para 100, assim como 4 está para 50. E o que significa isso? Que elas são proporcionais. Que se eu fizer a conta de 8 dividido por 100, vai dar o mesmo resultado da divisão de 4 por 50. Então, se eu pego 8 e divido por 100, eu encontro o mesmo valor se pegar 4 e dividir por 50. Por isso que elas são proporcionais. Se não der o mesmo valor, eu não posso dizer que são proporcionais. Então, 8 dividido por 100 dá 0,08. Se eu dividir também 4 por 50, eu também vou encontrar o mesmo valor de 0,08.
0,8. Então, fica provado que as duas são realmente proporcionais. O resultado da fração 1 é igual ao resultado da fração 2. Então, 8 está para 100, assim como 4 está para 50. Então, 8 é o termo 1, é um dos extremos da proporção. 50 é o termo 4, é o outro extremo da proporção. O 100 é o termo 2, é um dos meios da proporção. O 4 é o termo 3, é o outro meio dessa proporção. Então, uma proporção com 4 termos, em que o primeiro termo e o último termo, que é o quarto, são extremos da proporção. Então, 8 e 50 são extremos nessa proporção. E 100 e 4, termo 2 e termo 3, são os meios dessa proporção, ficam no centro, se eu for destrinchar termo 1, 2, 3 e 4. Exemplo 2. 8 centésimos igual a 2/25. Então, 8 está para 100, assim como 2 está para 25. Então, eu tenho aqui 4 termos, termo 1 aqui no 8, sendo um dos extremos, termo 4 aqui no 25, sendo o segundo extremo da proporção, termo 2 aqui no 100 e termo 3 aqui no 2, sendo os meios da proporção. Então, 100 e 2 são os meios dessa proporção. E 8 e 25 são os extremos dessa proporção. Independente de quais sejam os valores, sempre os das pontas serão os extremos e dos meios serão os meios das proporções. Então, dessa proporção, surge o seguinte, surge um conteúdo chamado quarta proporcional, que significa o quê? Quando eu tenho uma proporção em que um dos valores é desconhecido. Quarta proporcional, por quê? Porque eu tenho 4 termos na proporção. Eu tenho aqui termo 1, aqui eu tenho termo 2, aqui eu tenho termo 3 e aqui eu tenho termo 4. Então, eu vou ter 4 termos. Porém, um deles é uma incógnita. Quando eu falo em incógnita, é porque eu tenho uma letra que eu vou precisar descobrir o número, quanto ela vale numericamente. E, normalmente, quando temos uma incógnita, chamamos essa incógnita de x. Então, essa incógnita aqui é x. Essa incógnita pode estar tanto no lugar de termo 1, quanto no lugar de termo 2, quanto no lugar do termo 3, quanto no lugar do termo 4. Neste exemplo aqui, o x, que é a incógnita, está no termo 4, então está em um dos extremos. Mas esse x pode estar em qualquer uma das 4 posições. Quarta proporcional significa eu ter 4 termos e um deles ser desconhecido. E a partir desse desconhecimento, eu faço as contas da proporção para descobrir quanto vale essa incógnita que é x. Então, nesse caso aqui, eu tenho os termos extremos e os meios. Então, eu sempre vou multiplicar os extremos igualado pelo resultado da multiplicação dos meios. Então, multiplicação entre extremos, extremos é quem? 16 e x. Vai ser igual a multiplicação dos meios. Meios, 204. Então, 16 vezes x. No lugar de vezes, eu estou usando um asterisco aqui para não colocar o vezesinho, que é aquele xzinho que normalmente a gente usa, para não dar aqui duplicidade no x, tá? Então, eu estou usando esse asterisco. Então, 16 vezes x é igual a 200 vezes 4. Então, eu fico como aqui no meu resultado? 16x, que é 16 vezes x, igual a 200 vezes 4, que dá 800. X é igual a 800 dividido por 16. O 16 está aqui do lado do x multiplicando, eu passo o 16 para o outro lado dividindo. Então, eu pego 800 e divido por 16. Então, o meu valor de x vai ser igual a 50. Então, em uma quarta proporcional em que 16 está para 200, assim como 4 está para x, quanto vale x? X, nesse caso aqui, vale 50. Significa que, se eu pego 16 e divido por 200, eu vou encontrar 0,08. Se eu pego 4 e divido por 50, também vou encontrar 0,08. Então, os 4 aqui são proporcionais. Eu tenho a primeira razão
proporcional à segunda razão. Encontrar valor de x, tá? Bem simples, bem tranquilo. Então, aqui eu tenho uma segunda possibilidade para essa quarta proporcional. Se eu tenho, por exemplo, 10/30 igual a 5x. 10 está para 30, assim como 5 está para x. Então, eu tenho aqui termo 1, tenho aqui termo 2, tenho aqui termo 3 e tenho aqui termo 4. Então, eu tenho os meus dois extremos, 10 e x, como meus dois extremos, e 30 e 5 como meus dois meios. Então, como que eu resolvo para achar esse valor de x? Eu pego os dois extremos, multiplico um pelo outro, que vai ser igual à multiplicação dos dois meios, um pelo outro. Então, 10 vezes x igual a 30 vezes 5. 10 vezes x, 10x. 30 vezes 5, 150. Então, x é igual a 150 dividido por 10, x é igual a 15. O que significa que 10 está para 30, assim como 5 está para 15. Se eu substituir o resultado de x aqui na fração, eu vou ter 15 aqui no lugar de x, então eu posso ler essa proporção como 10 está para 30, assim como 5 está para 15. Eu encontro o valor de x. E eu posso encontrar esse valor de x independente da posição. Esse x pode estar na primeira, no segundo, no terceiro ou no quarto termo. Ele nem sempre vai estar aqui no quarto termo. Aqui é um exemplo. Então, agora vamos praticar um pouquinho. Eu tenho aqui um exemplo, mais um exemplo resolvido para a gente praticar. Então, eu quero determinar o valor do termo desconhecido, de modo a obter uma proporção. Quem é o termo desconhecido? É x. Agora, esse termo desconhecido está no termo 2. Então, eu tenho aqui primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e quarto termo. Então, o meu valor de x agora está no termo 2. Então, independente do local que ele esteja, eu posso descobrir esse valor. A diferença vai ser na hora de multiplicar quem por quem. Sempre eu vou fazer termo 1 vezes termo 4, igual a termo 2 vezes termo 3. Então, eu vou ter aqui 5 vezes 4 igual a x vezes 2. 5 vezes 4 igual a 20, igual a 2x. Então, x vai ser igual a 20 dividido por 2. O resultado de x vai dar 10. Então, significa que se eu substituo aqui no lugar de x o número 10, eu terei 5 está para 10, assim como 2 está para 4. Então, eu achei o termo que faz essa proporção ser real. Porque se eu divido 5 por 10, eu encontro o mesmo valor de 2 dividido por 4, que é 0,5. Então, eu acho a proporção, achando o termo desconhecido, que transforma essa proporção verdadeira. Segundo exemplo aí, letra B, eu tenho aqui 4 está para 2,5, assim como x está para 10. Então, agora o meu valor de x, o meu termo desconhecido, está no terceiro termo. Eu tenho termo 1 aqui, termo 2 aqui, termo 3 e termo 4. Então, agora a posição do meu x mudou. A posição do meu x veio para terceiro termo. Então, como que eu vou encontrar esse valor aqui de x? Eu terei que multiplicar termo 1 vezes termo 4, 4 vezes 10, igual termo 2 vezes termo 3, igual a 2,5 vezes x. Então, 4 vezes 10 igual a 40, igual a 2,5 vezes x. Então, eu tenho 2,5x. Então, eu tenho aqui que x é igual a 40 dividido por 2,5. Então, x é igual a 16. Então, se eu substituo no lugar de x um número 16, eu terei que 4 está para 2,5, assim como 16 está para 10. Que significa que se eu dividir 4 por 2,5, dá o mesmo resultado que dividir 16 por 10. Agora, o meu termo x, meu termo desconhecido, está no primeiro termo. Então, eu tenho aqui termo 1, termo 2,
termo 3 e termo 4. Então, vamos à correção, já que vocês já fizeram. Parabéns para quem encontrou 40 na resposta. A resposta é realmente 40, porque eu tenho aqui o primeiro termo no x, o segundo termo no 13, o terceiro termo no 8 e o quarto termo no 2,6. Significa que termo 1 vezes termo 4, que é x vezes 2,6, vai ser igual a termo 2 multiplicado por termo 3. Então, x vezes 2,6 vai ser igual a 13 vezes 8. Então, x vezes 2,6 vai dar 2,6x. Igual a 104, que é 13 vezes 8. Então, x vai ser igual a 104 dividido por 2,6. Então, x é igual a 40. Significando que, se eu substituir aqui no lugar de x o valor 40, eu vou ter 40 13avos igual a 8 está para 2,6. Então, eu vou ter que 40 está para 13, assim como 8 está para 2,6. Que significa que se eu pegar 40 dividido por 13, eu encontro o mesmo valor que dividir 8 por 2,6. Parabéns para quem acertou. Então, vamos lá. Mais um exemplo. Achar o valor de x agora quando x está no quarto termo. Então, nós estamos fazendo 4 exemplos aqui. Cada hora o x está num lugar. Então, aqui eu tenho o termo 1, aqui eu tenho o termo 2, aqui o termo 3. E agora o x está no lugar do termo 4. Vamos fazer? Vamos praticar? Façam aí para ver quanto que vocês vão encontrar. Já que vocês já fizeram, então vamos à correção. Quem encontrou o número 6 acertou. Parabéns para vocês. Porque aqui eu tenho termo 1, aqui termo 2, aqui termo 3 e aqui termo 4. Então, como que eu resolvo para encontrar o valor de x? Eu tenho que multiplicar o primeiro termo pelo quarto termo. Então, eu tenho que fazer 8 vezes x. Igualar essa multiplicação a segundo termo vezes terceiro termo. Então, 8 vezes x vai ser igual a 4 vezes 12. 8 vezes x é igual a 8x. 4 vezes 12 é igual a 48. Então, x vai ser igual a 48 dividido por 8. Então, meu x vai ser igual a 6. Parabéns para quem encontrou o número 6. Sinal que você está no caminho certo, está aprendendo. Ou está recordando, né? Revisando. Agora nós vamos revisar um pouquinho do conteúdo de porcentagem. Então, o que é porcentagem? Porcentagem é uma razão. A gente volta novamente ao conteúdo de razão. Por isso que a gente iniciou a revisão por razão. Depois a gente viu proporção e depois a gente vê porcentagem. Porque ambas são razões, tanto proporção quanto porcentagem se tratam de razões. Então, a porcentagem nada mais é do que uma razão, ou seja, uma fração, um numerador dividido por um denominador, em que o denominador é sempre conhecido. Se é porcentagem, significa que é algum número no numerador por 100 no denominador. Então, porcentagem é uma razão de denominador conhecido. Denominador é sempre 100. Então, eu tenho sempre denominador número 100 numa porcentagem. Então, a porcentagem é conhecida também como um conteúdo que relaciona uma grandeza a 100 em forma de fração, ou então eu posso fazer essa conta achando o resultado da divisão por 100 e encontrando um número decimal. Eu posso deixar essa porcentagem em fração, algum número no numerador dividido pelo denominador 100, ou eu posso pegar esse número do numerador, dividir por 100 e achar o resultado em número decimal. Então, eu vou ter aí uma representação ou em fração ou em decimal. Então, essa representação está significando que eu estou comparando uma parte com um todo. Então, eu vou estar sempre buscando um percentual relacionado ao todo. Eu tenho um todo, um conjunto,
de qualquer informação que seja, e eu quero descobrir quanto equivale àquela parte daquele todo. Então, a porcentagem, ela representa a comparação de uma parte com o todo. Então, eu posso dizer também que, ao encontrar a porcentagem, eu estou encontrando uma representação que compara uma parte com o meu todo. E o meu todo vai ser sempre 100%. Sempre que eu me relaciono e que eu vou calcular algo relacionado a um todo, eu tenho sempre 100% nesse todo. Então, quantidade de estudantes numa sala de aula, eu tenho 100% de estudantes sendo o total. E se eu quiser saber uma parte sobre esse todo, por exemplo, quantos são meninas, quantos são meninos, eu vou ter uma parte sobre o todo, então eu vou ter um percentual sobre aquele todo. E o todo vai ser sempre 100%. Então, o total de estudantes vai equivaler sempre a 100%. Então, esse percentual vai sempre equivaler aí uma parte sobre um todo. E eu represento em grandezas com numerador e denominador, sendo que denominador é conhecido, é 100. Ou então, eu posso representar em um número com o percentual na frente, igual está aqui, colocando esse símbolo de porcentagem na frente. Então, eu posso escrever, por exemplo, número 10 e coloco esse símbolo de percentual, que significa 10%. Então, como que eu represento porcentagem? Eu tenho sempre um valor em percentual. Então, eu vou ter X, que é o meu valor, em porcentagem. Quando eu tenho esse símbolo aqui, porcentagem, significa que eu tenho que pegar o meu valor e dividir por 100. Eu vou representá-lo em forma de razão. Então, eu vou ter sempre X sobre 100, porque 100 vai ser sempre o meu denominador. Porcentagem é denominador conhecido, que é sempre 100. Então, esse meu percentual aqui é X sobre 100. Então, por exemplo, se meu X é 80, eu vou ter aqui 80%, que é igual a 80 dividido por 100. Se eu faço a conta aqui de 80 dividido por 100, eu vou ter o resultado aqui de 0,8. Eu vou ter essa representação desse percentual em decimal. Posso ter a representação em decimal também. Tenho aqui a representação com a notação simbólica do percentual, a notação em razão e a notação em decimal, que é o resultado da razão. Então, eu tenho aqui a forma de encontrar as porcentagens. Exemplo: a cada 100 alunos, 25 moram fora de Palmas. Então, se a cada 100 alunos é o meu total. Se 100 é o meu total, significa que 100 é o meu 100%. Então, se 25 moram fora de Palmas, 25 é a minha parte sobre o todo. Então, eu vou ter aqui uma representação em percentual de 25 está para 100. Então, 25 sobre 100. A minha parte vai ser o meu numerador e o meu todo, que é 100, vai ser o meu denominador. Então, eu tenho aqui, em representação com o símbolo de percentual, 25 sobre 100 igual a 25%. Se eu dividir 25 por 100, eu tenho a representação percentual em decimal, que é 0,25, o que significa que 25% destes estudantes moram fora de Palmas. Se a cada 100 alunos, 25 mora fora, então eu tenho 25% morando fora de Palmas. E eu posso fazer essa representação em qualquer situação que eu tenha um todo e eu tenha uma parte, e que eu precisa descobrir em percentual qual é essa parte representativa sobre o todo. Então, vamos praticar. Então, 25 representa quantos por cento de 200? Sendo que percentual eu tenho que transformar para 100. Então, eu tenho aqui 25 sobre 200. 25 é a minha parte, 200 é o meu todo. Então, eu vou transformar isso aqui em percentual. Como que eu transformo? Eu faço a razão, crio a minha fração. É 25
para 200. Então, 25 sobre 200. Eu divido 25 por 200 e eu encontro em decimal. 25 dividido por 200 dá 0,125. Para eu encontrar em percentual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 100, porque porcentagem é por 100 e não por 200. Então, 0,125 vezes 100 é só eu caminhar 2 casas com a vírgula para a direita, porque eu estou multiplicando. Então, caminho 1, caminho 2, que vai dar 12,5. A minha vírgula vai ficar aqui 2 casas depois da direita. Então, 0,125 vezes 100 igual a 12,5%. Se eu quiser retornar em modo de razão, fração, eu posso fazer 12,5 sobre 100. E aqui eu tenho a representação simbólica do percentual, a representação em razão e a representação em decimal. Significando que, proporcionalmente, 25 está para 200, assim como 12,5 está para 100. Então, percentual de 12,5%. Então, respondendo, 25 representa quantos por cento de 200? 25 representa 12,5% de 200. Então, vamos lá. 30 representa 15% de qual número? Qual é esse número que tem 30 como sendo 15% dele? Como que eu resolvo essa situação? Eu tenho aqui uma regra de 3. Então, eu posso resolver porcentagem também usando regra de 3. Está aqui a minha regra de 3, ou a minha quarta proporcional. Posso chamar essa regra de 3 aqui também de quarta proporcional, porque eu tenho 4 termos aqui, termo 1, termo 2, termo 3 e termo 4, e eu tenho um termo desconhecido, que é o x. Então, esse termo desconhecido, que é o x, eu encontro resolvendo da mesma forma que eu resolvo a quarta proporcional. Então, eu tenho que multiplicar primeiro termo pelo quarto termo e igualar ao resultado da multiplicação de segundo termo vezes terceiro termo. Então, eu vou ter aqui que, nesse momento, retirar, excluir o símbolo de percentual, porque aqui é percentual, aqui também. Eu faço a minha montagem da minha regra de 3 ou da minha quarta proporção, da minha quarta proporcional, colocando percentual embaixo de percentual. Então, eu vou ter aqui 30 vezes 100 igual a x vezes 15. Então, 30 vezes 100 é igual a 3.000, que eu igualo a x vezes 15. X vezes 15 é igual a 15x. Então, como que eu encontro x? 3.000 dividido por 15. 15 está aqui multiplicando por x. Eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 3.000 dividido por 15. O resultado dessa divisão dá 200. Então, significa o quê? Que no número 200, quanto é 15%? 30. Então, 30 é 15% de 200. Então, eu tenho aqui o resultado. E eu posso fazer isso daqui com qualquer número. É só eu armar a minha regra de 3 ou a minha quarta proporcional, levando em consideração o percentual. Eu sempre coloco percentual embaixo de percentual, x embaixo do número que eu tenho representado. E aí eu armo a minha continha, faço o primeiro termo vezes 4 termo, igualado a segundo termo vezes terceiro termo. Aí eu encontro o valor de x, que a minha incógnita é quanto eu quero descobrir. Abraço para vocês e uma excelente semana.